dia a todos. Então, hoje a gente vai dar sequência à nossa aula de eletrocardiograma, né? A segunda parte, a gente vai falar um pouquinho agora das alterações, das principais alterações eletrocardiográficas, das principais arritmias que a gente pode encontrar, tanto no paciente pré ou pós-operatório, seja cardiopata ou não. Então, meu nome é Luiz Henrique de Jesus, eu sou médico, cardiologista pediátrico, ecocardiografista da Cardioped Brasil, e atualmente diarista também da UTI cardiopediátrica. Então, quando a gente começa a falar em arritmias, né, começa a fazer, a gente faz uma avaliação inicial dessas arritmias para a gente conseguir diferenciar elas em alguns pequenos grupos, né? Vocês vão ver que a gente vai tentar classificar ela em alguns grupos, e isso vai facilitar para a gente tanto a identificação precisa da arritmia quanto o tratamento depois, né, específico de cada uma delas. Então, a gente segue alguns passos, né, para tentar diferenciar os tipos de arritmias. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer uma avaliação inicial dessas arritmias para tentar classificá-las em alguns grupos, né, e fazer o diagnóstico correto. Então, a primeira coisa que a gente avalia é o ritmo cardíaco, né? E eu vou avaliar se esse intervalo R é regular, né? Então, se entre um R e o outro, eu tenho o mesmo número de quadradinhos, a mesma distância. Depois eu vou ver a frequência cardíaca e a gente vai dividir entre as BRAD e as taquiarritmias, tá? Vou avaliar se tem onda P antes de cada QRS, e isso vai me ajudar a diferenciar se é um ritmo, se é uma taquicardia com ritmo sinusal ou com ritmo supraventricular ou com ritmo ventricular. Vou avaliar o intervalo PR, depois o complexo QRS, se ele é estreito ou alargado, e aqui eu vou começar a fazer diferença também entre os ritmos supraventriculares e os ventriculares. O segmento ST, se ele volta na linha elétrica ou se eu tenho alteração do segmento ST. E por último, se eu tenho ou não a presença de onda T e qual que é a posição dessa onda T, tá? Então, as principais alterações de ritmo a gente consegue classificar em dois grandes grupos, tá? Primeiro, a gente fala de extrasístoles. Então, extrasístoles são batimentos anormais que podem ser isolados ou em grupos, ou mais de um, né? Múltiplos, tá? E eu vou diferenciar entre aquelas extrasístoles que acontecem a nível atrial, ou seja, acima do nó atrioventricular, ou aquelas exercícios que acontecem a nível ventricular, abaixo do nó atrioventricular, tá? E eu consigo dividir também as arritmias nos grupos das bradicardias. Então, quando a frequência cardíaca é abaixo do normal para aquela idade, então lembra que cada criança ou cada idade tem uma frequência cardíaca adequada, mínima e máxima, um intervalo, né? Então, as bradicardias se tem abaixo daquela frequência esperada e as taquicardias acima daquela frequência esperada. Então, a gente vai começar a falar especificamente de cada uma, ou um pouquinho de cada uma delas agora. Vale lembrar que, muitas vezes, esses ritmos, principalmente as extrasístoles, a gente não consegue pegar num eletrocardiograma, como eu falei na última aula. Ele é um recorte muito pequeno, né, de um intervalo aí de 10, 15 segundos dos batimentos cardíacos. Então, muitas vezes eu não consigo pegar, mas muitas vezes na monitorização cardíaca contínua eu consigo avaliar. Não é isso que vai fazer o diagnóstico. Uma vez que eu eu suspeitei ou vi uma alteração no monitor cardíaco, eu tenho que tentar traçar um eletrocardiograma para definir melhor esse tipo de arritmia. Porém, o monitor ajuda bastante a gente a fazer pelo menos a suspeita inicial, tá? As extrasístoles, como eu falei, elas são batimentos isolados de escape, tá? Que podem acontecer isoladamente ou repetidamente. Pode ser um batimento, podem ser vários batimentos, tá? E elas podem ser a nível atrial. Então, como vocês conseguem ver nesse A, a gente vem com ritmo sinusal, né? Onda P, QRS, P, QRS, e aqui a gente tem um batimento de escape, um batimento extra, provavelmente atrial. Por quê? O QRS ele tem o mesmo formato dos anteriores, tá? Então, saiu de outro lugar do átrio, veio antes do batimento, que seria o batimento normal, mas ele depois tem todo o segmento, ele segue pelo ventrículo a despolarização normal. Então, por isso que o QRS é igual. Existe um outro tipo que é as extrasístoles juncionais, ou seja, elas saem ali da junção do nó atrioventricular. Então, vocês veem que o QRS ele tem o mesmo formato, porém eu não vejo onda P, ou a onda P muitas vezes é retrógrada ou depois do QRS, tá? E existem as extrasístoles ventriculares. Então, são extrasístoles que são originadas diretamente do ventrículo, que pode ser ventrículo direito ou esquerdo, indiferentemente, tá? E o que a gente vê? Eu não vejo onda P, é um batimento que vem antes, né, do que deveria ser normalmente, e eu tenho um QRS todo diferente, porque ele está saindo agora do ventrículo, então a condução desse QRS é diferente do que uma condução normal através do ventrículo, tá?
Então, extracístoles supraatriais, juncionais ou ventriculares. Aqui só para mostrar, então, né, uns ritmos um pouquinho maiores, né? Então a gente vê, ó, nesse exemplo, onda P, QRS, P, QRS, e aqui vem um batimento antes, que tem a mesma morfologia do QRS, mas eu não vejo onda P ou uma onda P de forma diferente. Então, uma extracístole supraventricular. Nesse daqui, a gente vê dois tipos. Então, aqui esse vermelhinho, vocês conseguem ver, ó, onda P e depois um QRS. Aqui não tem onda P e um QRS um pouquinho diferente, provavelmente juncional. E depois ele faz dois batimentos, duas extracístoles ventriculares, tá? E nesse de baixo também, o exemplo de extracístoles ventriculares isoladas, tá? Então, as extracístoles, a maioria das pessoas tem, na verdade, a gente pode ter durante o dia todo, né? Durante todos os batimentos cardíacos, a gente normalmente tem algumas extracístoles. Claro que elas não podem ser frequentes, existe uma frequência, ela não pode ser mais do que 10% dos batimentos cardíacos, tá? Porém, todo mundo tem extracístoles isoladas, tá? Isso não é doença. Isso vai me preocupar se elas passarem a ser frequentes ou num pós-operatório, por exemplo, por conta de instabilidade hemodinâmica. Com relação às bradicardias. Então, as bradicardias são ritmos onde a frequência cardíaca é abaixo do esperado para aquela idade daquele paciente, tá? Geralmente a gente considera frequências abaixo de 60 batimentos, tá? Mas num RN 70, 80 já é uma frequência um pouco mais baixa, tá? E elas podem ter algumas causas, tá? Então, elas podem ser classificadas como sinusais, ou seja, onde eu tenho uma redução da frequência cardíaca, porém todos os batimentos eles se originam do nó sinusal, tá? E aí aqui a gente tem que investigar causas como, por exemplo, às vezes só do sono, o paciente muito sedado ou o paciente dormindo, ele vai ter uma frequência cardíaca menor, tem que pensar em intoxicação por algumas medicações, tá? Ou simplesmente é um paciente que tem um tônus vagal aumentado e a frequência cardíaca dele geralmente é mais baixa, tá? Isso é muito comum, por exemplo, em pacientes, em adultos, atletas, onde eu tenho um condicionamento físico maior e aí a frequência cardíaca tende a ser menor, tá? Ela pode ser por conta de ritmos de escape, então, por exemplo, se por algum motivo eu tenho uma bradicardia, o nó o nó sinoatrial, ele não estimula ou não emite aquele batimento, eu posso ter ritmos de escape, por exemplo, juncionais ou ventriculares, onde eu vou ter uma frequência cardíaca menor do que a frequência cardíaca normal, tá? Então, se o nó sinoatrial ele não está estimulando ou não está dando conta de gerar a frequência cardíaca adequada, ou se ele não está funcionando de uma forma ideal, lembra que eu falei que todas as células cardíacas do coração, o nó sinoatrial e o ato ventricular são os principais, mas todas elas são capazes de produzir impulso elétrico. Então, outro ponto assume e ele vai gerar um ritmo, às vezes, muito mais bradicárdico do que o ritmo normal, tá? E principalmente os bloqueios atrioventriculares, tá? Que são alterações, geralmente no nó atrioventricular. Então, o impulso ele sai normalmente do nó sinoatrial. Porém, na hora que ele chega no nó atrioventricular por algum motivo, ou ele não passa, e aí eu vou ter o bloqueio atrioventricular total, ou ele passa de forma mais lenta e reduz essa transmissão, essa minha frequência cardíaca, tá? A gente classifica os bloqueios atrioventriculares em tipos, né? Então, eu tenho o bloqueio de primeiro grau, onde eu tenho só uma redução do tempo de passagem do impulso pelo nó atrioventricular, e aí eu vou ter um intervalo PR um pouquinho aumentado só, mas todos os batimentos têm um PR antes. Eu tenho os bloqueios do tipo 2, que tipo, os bloqueios AV do segundo grau, que são dos tipos MOBS 1 ou MOBS 2, onde eu tenho já o bloqueio de algumas P's, então vocês veem que algumas P's elas não têm QRS após, então eu tenho o impulso do nó sinoatrial, porém esse impulso não passa através do nó ventricular e eu não gero uma onda ventricular, tá? E por último, eu tenho bloqueio atrioventricular de terceiro grau ou bloqueio total, onde eu tenho uma dissociação total do nó AV. Então, o impulso é gerado no nó sinoatrial, mas ele não passa pelo nó ventricular, e aí o ventrículo ele vai gerar um ritmo de escape ventricular, geralmente com uma frequência muito menor do que a frequência sinusal, tá? Bloqueio de primeiro grau geralmente é benigno, eu não tenho muito o que fazer. Os bloqueios de segundo grau eu tenho que ficar um pouco mais de olho, eles podem evoluir para um bloqueio total ou para arritmias um pouco mais graves. E bloqueio atrioventricular de terceiro grau ou total, a gente tem que avaliar bem, porque se essa frequência cardíaca de escape for muito baixa, esse paciente vai precisar de um marca-passo, né, para controlar essa frequência. As taquicardias, elas são muito mais comuns no pós-operatório, tá? Então, a gente também divide, claro, didaticamente, mas para classificação entre taquicardias sinusais, ou seja, o nó sinusal, ele está disparando frequência, ele está estimulando o coração numa frequência cardíaca muito alta, né? E eu vou ter todos
QRS são precedidos de uma onda P, como por exemplo nesse exemplo, e aqui as principais causas vão ser febre ou um excesso de drogas vasoativas, que são estimuladoras, por exemplo, adrenalina, dobutamina, dor, o paciente pode evoluir com uma frequência cardíaca mais alta e uma taquicardia sinusal, tá? E a principal característica da taquicardia sinusal é todo o QRS ele é precedido de uma onda P, tá? Geralmente são frequências que não ultrapassam aí 200, 210 batimentos. Em alguns recém-nascidos pode chegar até 220, mas geralmente são taquicardias um pouco mais altas, entre 190, 200, porém não ultrapassa 200 batimentos por minuto, tá? As taquicardias supraventriculares são todas aquelas que acontecem ou se originam acima do nó atrioventricular, porém, sem ser a taquicardia sinusal, tá? E a gente vai ver algumas classificações. E a taquicardia ventricular são aquelas que se originam do ventrículo, e aqui são taquicardias muito mais graves, com maior risco de evolução para arritmias graves e parada cardíaca. Com relação às taquicardias supraventriculares, né, a gente divide entre as taquicardias atriais, ou seja, que elas têm origem nos átrios, seja direito ou seja esquerdo, e as taquicardias da junção atrioventricular, elas têm origem ali no nó atrioventricular, tá? Vou falar um pouquinho de cada uma. Com relação às taquicardias atriais, né, a gente tem a taquicardia atrial, propriamente dita, é como se eu tivesse, esse desenho, né, como se eu tivesse um ponto do átrio, onde eu gero um impulso um ritmo cardíaco, é ele que passa a comandar o ritmo cardíaco numa frequência maior do que o nó átrio, no nó sinusal. Então, nesses pacientes, geralmente eu tenho um estímulo do nó sinusal, porém o nó átrio, esse ponto diferente, né, de arritmia, esse ponto do átrio que está estimulando, ele é mais rápido do que o nó o nó sinoatrial, e ele acaba comandando a frequência cardíaca, tá? O que a gente vai ver? A gente vai ver onda P antes de todo o QRS. Porém, a gente vê uma onda P diferente da morfologia normal da onda P sinusal, tá? Então, aqui seria uma taquicardia sinusal. Então, a gente tem uma onda P positiva, bonitinho, QRS. Aqui vocês veem que tem uma onda P, só que essa onda P ela é invertida, ela é negativa, tá? Então, é uma taquicardia atrial, ou seja, está surgindo do átrio, porém de uma região que não é o nó sinusal, tá? Eu posso ter taquicardias atriais multifocais, vários pontos disparando, mas aí a gente já vai classificar em fibrilação atrial, tá? Mas ela pode ser multifocal também. A fibrilação atrial é um outro tipo de taquicardia atrial ou supraventricular, onde eu tenho vários pontos do átrio disparando ao mesmo tempo. Então, como se cada pontinho desse daqui vermelho disparasse um estímulo elétrico, e aí esses estímulos todos são direcionados ao nó atrioventricular, e apenas alguns deles vão atravessar atravessar o nó atrioventricular e fazer um impulso ventricular, tá? Então, numa criança, a maioria dos estímulos atravessam e vão gerar um impulso ventricular, né? E o que a gente vê basicamente é esse padrão de serrilhado na região isoelétrica, tá? Então, é como se eu tivesse diversas ondas P, vários locais disparando, e aí um deles acaba, um desses impulsos que chegam todos juntos no nó atrioventricular, ele acaba passando e gerando um QRS, tá? Então, a gente tem geralmente um RR irregular, a gente tem geralmente esse serrilhado na linha de base, porque são como se fossem várias ondas P em diferentes direções, tá? E um ritmo cardíaco vai depender do quanto de impulso atravessa o nó atrioventricular. Quando é uma criança e esse nó atrioventricular é bom, eu consigo passar até 250, 300 batimentos por minuto, tá? Um outro tipo de taquicardia supraventricular é o flutter atrial. Esse a gente vê mais. No flutter atrial, eu tenho um lugar do átrio disparando, assim como na taquicardia atrial, porém eu tenho um mecanismo de reentrada. É como se eu tivesse um, um circuito fechado aqui, onde esse impulso elétrico ele fica rodando dentro do átrio, circulando dentro do átrio numa frequência cardíaca muito alta, e toda vez que ele passa por esse ponto de início dele, ele dispara um impulso elétrico, tá? Então, esse impulso, ele tanto vai para o átrio, quanto vai para o ventrículo. Muitos deles, eles não atravessam, todos eles não conseguem atravessar o ventrículo. Esse flutter, geralmente ele faz o átrio bater numa frequência cardíaca em torno de 400, 350 batimentos por minuto. Então, o nó atrioventricular ele não tem capacidade de transmitir todos esses pulsos para o ventrículo. Então, a frequência ventricular ela vai ser menor do que a frequência atrial. E o padrão que a gente vai ter é esse padrão serrilhado que a gente chama, tá? Então, a gente vê cada serrinha dessa é como se fosse uma volta que esse impulso dá nesse circuito fechado, tá? E aí, em alguns momentos,
impulso ele passa para o ventrículo e gera um QRS, tá? Então vocês podem ver que a cada, ó, eu tenho uma, duas, três ondinhas e aí eu gero um QRS. Uma, duas, três. Então a frequência atrial ela é geralmente 3 a 4 vezes maior do que a frequência ventricular, tá? Por que que eu chamo de flutter? Por causa desse mecanismo de reentrada, tá? E aí ele vai dar esse padrão de serrilhado dessa onda, como se fosse um círculo, um circuito que fica girando, esse impulso fica girando aqui dentro do átrio, tá? Geralmente o tratamento é através de cardioversão elétrica, mas a gente pode usar medicações para tentar controlar essa frequência, esse ritmo cardíaco. E o grande problema aqui é que o átrio ele contrai numa velocidade muito mais rápida do que o ventrículo. Então eu perco aquele enchimento ventricular que é feito pela contração atrial. Então eu diminuo o débito cardíaco desse paciente, ele pode ter sintomas por conta disso, tá? O bloqueio pode ser variável, como eu falei, a cada 2, 3, 4, 5 batimentos atriais, um batimento ventricular, tá? E o tratamento geralmente é controle dessa frequência com ou antiarrítmico ou cardioversão elétrica. Por último, as taquicardias supraventriculares propriamente ditas, né? E aqui entram algumas patologias, por exemplo, Wolff-Parkinson-White, que é uma taquicardia do tipo supraventricular específica, tá? Onde eu tenho aquele mesmo mecanismo de reentrada que a gente falou no flutter, só que esse mecanismo ele acontece envolvendo o nó atrioventricular, tá? Eu tenho aquelas taquicardias por reentrada nodal, então eu tenho um circuito fechado aqui que fica, o impulso fica circulando e originando e circulando desse circuito fechado que faz no nó atrioventricular. E eu tenho as por reentrada AV, onde o nó atrioventricular ele participa, porém eu tenho uma via anômala, onde esse feixe fica circulando. Então ele fica circulando ventrículo e átrio, e aí ele dispara o estímulo para as outras células, tá? A taquicardia nodal, ela é mais benigna, a taquicardia por reentrada, ela pode evoluir para arritmias graves, por exemplo, fibrilação ventricular, tá? O tratamento é feito também com controle antiarrítmico. O que a gente vai ver é um QRS geralmente estreito, mas ele pode ser alargado também, dependendo do tipo de condução. E a onda P, ou ela não vai existir porque ela está junto aqui dentro do QRS, ou ela vai ser uma onda P retrógrada, ela vai estar depois do QRS, tá? Geralmente são frequências em torno de 250 até 300 batimentos por minuto, não mais do que isso. Geralmente, frequências acima disso, a gente tem que pensar em fibrilação atrial ou flutter atrial, mas são bem típicos, tá? O tratamento, como eu falei, inicial é tirar da arritmia, a gente faz isso bloqueando esse nó atrioventricular. Como que a gente bloqueia? Ou a gente faz cardioversão elétrica, ou a gente faz adenosina. A adenosina é uma medicação que ela tem capacidade de, como se fosse fazer um stop nesse nó atrioventricular. E aí, a hora que eu bloqueio aqui, eu impeço esse mecanismo de reentrada. Muitas vezes, depois o nó sinusal, ele vai assumir novamente os batimentos cardíacos, tá? Se isso não resolver, eu posso fazer uso de antiarrítmico, beta-bloqueador ou amiodarona, por exemplo. Aqui só para mostrar para vocês um eletro de 12 derivações, tá? Onde eu tenho, é um pouquinho pequeno, mas vocês veem que um QRS estreito, uma frequência cardíaca muito alta, aqui em torno de 200, mais ou menos, e a gente não vê nenhuma derivação da P, ou algumas vezes ela aparece depois do QRS, tá? Indicando uma taquicardia supraventricular do tipo reentrada, tá? Por fim, a gente tem uma taquicardia que também é classificada como supraventriculares, e essa é bastante frequente, principalmente em pós-operatórios de cirurgia cardíaca, principalmente pacientes com tetralogia de Fallot, às vezes defeito do septo, que é a taquicardia juncional, tá? Taquicardia juncional nada mais é do que um tipo de taquicardia onde eu tenho um estímulo que sai ali do nó atrioventricular, então como se fosse uma taquicardia atrial, eu tenho um nó atrioventricular disparando numa frequência cardíaca mais rápida do que seria o nó sinoatrial, tá? E esse impulso ele vai tanto para o átrio quanto para o ventrículo. Então, o que a gente vê basicamente na taquicardia juncional? É um QRS estreito, a gente vê uma onda P retrógrada depois do QRS, tá? Mas qual que é a diferença entre taquicardia juncional e taquicardia supraventricular por reentrada nodal? O por reentrada nodal, que é o que eu falei antes, ele tem uma característica de ter um circuito fechado. Então, é como se o impulso ficasse circulando naquele circuito e daquele circuito ele dispara para o átrio e para o ventrículo. Aqui na taquicardia juncional, eu tenho um ponto disparando da região ali do nó atrioventricular. Então, ele não tem o mecanismo de reentrada, ele tem só um mecanismo de taquicardia, de disparando uma frequência cardíaca bem alta, tá? Geralmente são frequências que chegam em torno de 200, 200 e pouco, mas não muito mais além do que isso, tá? O grande problema nesses pacientes pós-operatórios é realmente débito cardíaco, porque a gente perde também o débito pela contração atrial, tá?
E aqui o controle é feito com medidas clínicas, controle de temperatura, controle de dor, sedação do paciente. E quando isso não melhora, a gente tem indicação de usar antiarrítmico também, tá? Então, aqui só alguns exemplos de taquicardia juncional. A gente vê um QRS estreito, geralmente uma onda P retrógrada, ou às vezes a gente não vê essa onda P também. Bom, então, de taquicardias atriais é isso. A gente tem as taquicardias supraventriculares, as taquicardias é, juncionais, e aí agora a gente vai para as taquicardias ventriculares, tá? A gente divide em 3 tipos de taquicardias ventriculares, a taquicardia ventricular propriamente dita, tá? Onde eu tenho um ponto do ventrículo esquerdo disparando, né? Um estímulo mais rápido, geralmente, do que o estímulo do nó sinoatrial. O flutter ventricular, que eu tenho um mecanismo de reentrada exatamente igual o flutter atrial, só que dentro do ventrículo esse flutter acontecendo, então eu tenho um padrão de onda parecido, mas eu não tenho as ondas P's. E a fibrilação ventricular, onde eu tenho vários pontos, como se fosse a fibrilação atrial, só que agora no ventrículo eu tenho vários pontos ventriculares disparando ao mesmo tempo, estimulando esse coração ao mesmo tempo, e o coração ele não consegue uma ele geralmente, a gente fala fibrilação porque ele fibrila, ele, como se fosse ele tremesse e ele não tem uma contração efetiva, tá? Fibrilação ventricular é ritmo de parada cardíaca, tá? A gente vai ver mais para frente isso. Os outros dois são ritmos de taquicardias que podem evoluir para uma PCR ou para um ritmo mais desorganizado, por exemplo, uma fibrilação, porém ainda são ritmos organizados e eu ainda tenho algum grau de contratilidade ventricular, tá? As taquicardias ventriculares, elas são sempre muito mais graves do que as taquicardias atriais ou supraventriculares. Então, aqui é uma taquicardia ventricular, então eu tenho um ponto do ventrículo, que pode ser no ventrículo direito ou esquerdo, disparando isoladamente, estimulando esse ventrículo numa frequência cardíaca maior. O que a gente vai ver são QRS geralmente largos, mas num padrão regular, QRS geralmente da mesma morfologia. Tá? Como eu falei, é a mesma coisa, só que num mecanismo de reentrada, e aí a gente, por ser um mecanismo de reentrada, a gente tem um padrão mais regular das ondas, como se fizesse esse serrilhado, tá? Um ritmo, quando você olha um eletro, assim, é um eletro extremamente alterado, bastante feio, digamos assim, dá até medo de um paciente. Porém, geralmente esses pacientes com flutter, claro, eles podem ter algum grau de instabilidade pela frequência cardíaca muito alta, você não tem tempo de enchimento, não tem uma fração de ejeção adequada, porém é um ritmo onde o paciente muitas vezes fica estável, mas eu tenho que tratar pela possibilidade disso se desenrolar em um ritmo mais grave, um ritmo de parada, tá? A fibrilação ventricular, como eu mostrei, então, nesse esqueminha, são vários pontos do ventrículo estimulando esse coração ao mesmo tempo, e aí o coração ele não tem uma contratilidade, ele acaba fazendo um ritmo de fibrilação. A gente vê esse padrão todo anárquico aqui, todo irregular de ondas, a gente não consegue nem definir mais direito, né, o que é QRS, o que é P, o que é T, enfim. Então, esse é o ritmo de fibrilação ventricular, isso já é um ritmo de parada, tá? Aqui só para demonstrar, esse é um traçado de 12 derivações, né? Eu não sei se a pessoa falando das taquicardias ventriculares, né? Então, as taquicardias ventriculares, a gente divide ela em 3 grupos, né? A taquicardia ventricular em si, onde eu tenho um ritmo de um ponto ventricular disparando o estímulo numa frequência cardíaca alta. O flutter ventricular é como se eu tivesse um ponto ventricular, mas porém com um sistema de reentrada, igual exatamente o flutter atrial. E por fim, a fibrilação ventricular, como se eu tivesse vários pontos ventriculares disparando estímulos ao mesmo tempo, e aí o coração vai fazer esse padrão de todo anárquico de QRS, tá? A taquicardia ventricular, então, eu tenho um ponto disparando, geralmente são frequências cardíacas altas. No eletro, a gente vai ver esse padrão, né, de QRS ou de batimentos com QRS alargado, geralmente a gente não tem onda P, geralmente é um ritmo mais regular, então eu tenho uma regularidade, porém ele pode ser um pouco alterado por conta de repolarização ou de onde está saindo esse impulso elétrico, tá? No flutter ventricular, a gente tem um mecanismo de reentrada, então a gente tem um padrão mais regular desse QRS, né? É uma onda que a gente olha, a gente fica até assustado um pouco, porém é um ritmo um pouco mais regular de taquicardia ventricular. Apesar disso tudo, eu tenho alteração de enchimento, eu tenho alteração de contratilidade também, esse débito cardíaco ele provavelmente vai estar reduzido nesses pacientes também. E a fibrilação ventricular, nada mais é do que vários pontos do ventrículo disparando ao mesmo tempo o estímulo, e esse ventrículo ele não tem uma contratilidade adequada, ele fica fibrilando porque ele contrai várias regiões ao mesmo tempo
em sentidos diferentes, né? Então, nesses pacientes eu não tenho um débito cardíaco adequado, a fibrilação ventricular, ela é um ritmo de parada, tá? Então, a gente vê um eletro todo alterado, a gente não consegue definir muitas vezes nem QRS, nem onda P, tá? Que é um de 12 derivações, né? Então, a gente vê que em todas as derivações a gente não vê P, não vê QRS, a gente vê um ritmo com várias morfologias de QRS, ou que poderiam ser QRS, mostrando então uma fibrilação ventricular. Os ritmos de parada, né? Então a gente tem 4 ritmos de parada, né? O clássico é a sistolia, quando a gente olha e não vê batimento cardíaco, né? Que é o mais comum e é o que todo mundo pensa, parou, o coração parou de bater, então por isso que o paciente parou. Mas a gente tem outros 3 ritmos que são, o coração ainda tem algum grau de contratilidade, porém eles são considerados ritmos de parada porque o coração não tem débito cardíaco suficiente para manter pressão e manter fluxo adequado, tá? Dentre eles, a gente tem 2 taquicardias, entre elas a fibrilação ventricular, como eu já falei, e a taquicardia ventricular sem pulso. Então, a taquicardia ventricular, primeira coisa, quando eu olho e identifico no monitor, eu tenho que avaliar pulso. Muitas vezes, essa taquicardia, apesar de ser um ritmo um pouquinho mais regular do que a fibrilação, muitas vezes ela também não é o suficiente para gerar um pulso de sangue, um pulso sanguíneo, e aí eu considero esse ritmo como parada também. E a gente tem atividade elétrica sem pulso. Atividade elétrica sem pulso, o eletro, você olha para ele e você está vendo PQRST, só que o coração ele não faz a contratilidade, ele não tem estímulo, né? Eu só tenho atividade elétrica realmente, só que eu não estou mandando sangue para frente, eu não estou bombeando sangue. Então, esse é um dos até um pouquinho mais difícil de identificar. Então, você olha no monitor, muitas vezes o monitor está normal, você olhando, porém o paciente não tem curva de pressão, não tem curva de oximetria, então é um outro ritmo de parada. E, claro, a sistolia, que eu não tenho batimento nenhum. Então, são os 4 ritmos de parada. A gente vai falar de uma aula de PCR mais para frente, né? Então, não vou entrar em detalhes, mas todos eles requerem início de reanimação cardíaca, tá? Os ritmos de fibrilação ventricular e taquicardia ventricular, eles são ritmos que a gente chama de chocáveis, ou seja, esse paciente ele tem que receber uma desfibrilação, muitas vezes ele volta após essa desfibrilação. Os ritmos de atividade elétrica sem pulso e a sistolia são os ritmos chamados não chocáveis, eu vou fazer só medicações e compressões torácicas, tá? Aqui só para mostrar um esqueminha da fibrilação e da taquicardia ventricular sem pulso. Então, nesses, claro, eu sempre vou iniciar a reanimação, vou iniciar a massagem, compressões cardíacas, vou fazer drogas, porém esse paciente muitas vezes só vai melhorar a hora que eu fizer uma desfibrilação, tá? Então, esses ritmos eu tenho que fazer a desfibrilação o quanto antes nesse paciente. Até eu conseguir organizar a desfibrilação, eu vou continuar massageando e reanimando esse paciente. E os outros ritmos de parada, né, que é o da sistolia ou a ESP. Então, esses eu vou fazer só a drogas, né, adrenalina e compressões torácicas, até que o paciente volte ou até que a gente decrete o óbito desse paciente. Então, considerações finais, alguns recadinhos importantes. Então, primeira coisa, sempre avaliar a frequência cardíaca e se ela é real. Eu vou sempre comparar com o pulso com a ausculta, tá? Como eu falei na última aula, o monitor ele serve muito para a gente fazer o diagnóstico inicial ou desconfiar de alguma arritmia, porém ele não faz o diagnóstico final. O diagnóstico final é feito através do eletrocardiograma. Claro, se eu tenho um ritmo de parada, eu não vou ficar traçando um eletro antes de reanimar o paciente. Mas aquelas taquicardias onde o paciente está estável, eu tenho sempre que tentar fazer um eletro de 12 derivações o quanto antes, para eu ver se esse paciente realmente tem arritmia, para eu conseguir detectar essa arritmia. A frequência cardíaca do monitor, muitas vezes eu tenho interferência de outros aparelhos, então sempre, eu vi uma frequência cardíaca de 60, mas é isso mesmo? Vou lá escutar, vou tentar palpar pulso, ou uma frequência cardíaca muito alta, é isso mesmo? Então sempre conferir e comparar com o pulso ou com a ausculta. Beleza, vi que é uma frequência cardíaca muito alta ou muito baixa. A primeira coisa que eu vou procurar é a onda P, tá? Se eu tenho, para fazer diferença, se é um ritmo atrial, se é um ritmo juncional, se é um ritmo ventricular, então a onda P que vai me dizer isso. E aí eu vou separar entre os ritmos supraventriculares e ventriculares. Lembrando que os supraventriculares geralmente são ritmos benignos, apesar do paciente muitas vezes ficar instável pela taquicardia extrema, e são frequências cardíacas muito mais altas, que podem chegar até 300, 400. Os ventriculares são frequências cardíacas mais baixas, porém mais graves, tá? Lembrar sempre dos ritmos de parada, tá? Então, vi uma taquicardia, não tem pulso, eu tenho que começar a reanimar e sempre comunicar a equipe. Então, tudo que a gente vê de arritmia, eu vou, claro, primeiro fazer os primeiros cuidados ao paciente, principalmente nos ritmos de parada, mas eu sempre vou pedir por ajuda, né? Não vou deixar aquele paciente, uma coisa que é importante. Então, a enfermeira que está no leito, ou quem está no leito, ele não vai
deixar aquele paciente para chamar ajuda, não. Ele vai dar os cuidados e vai pedir para que outra pessoa chame ajuda ou vai chamar outra pessoa, geralmente que está no mesmo quarto, tá? Então, sempre comunicar a equipe é o mais importante para a gente tomar as medidas cabíveis ou necessárias para esses pacientes. Muito obrigado.